Vamos lá, gente, dando continuação aqui, vamos ver então a obrigação de não fazer, tudo bem? Professora, obrigação de não fazer? Que isso? Vamos dar uma lida no artigo? Peguem aí o Código Civil de vocês, artigo 250 e 251. Vamos lá. Artigo 250, capítulo 3, da obrigação de não fazer. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não a praticar. Artigo 51. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Caramba, professora, a gente só aqui tem, então, letra de lei seca quando há o descumprimento. Só que para a gente entender o descumprimento, a gente precisa entender o cumprimento. O que era uma obrigação de não fazer, desculpe. Obrigação de não fazer nada mais é do que uma obrigação negativa. Nas primeiras aulas a gente falou um pouquinho sobre ela, tá? E vamos conceituar? Anotem aí. Obrigação de não fazer, conceito. Noção de que se impõe ao devedor. Noção de que se impõe ao devedor um dever de se abster, uma omissão ou um compromisso de não agir. E aí a gente coloca aqui letras garrafais entre parênteses. Se abster, não descumprir. Tudo bem? E aí a gente vai pegar aqui então um exemplo. Eu dei um exemplo do som alto do condomínio. Aquela vizinha que adora ouvir uma música bem alta. Nós sabemos que tem a lei do silêncio, não é? E aí numa reunião de condomínio, então, ela se compromete ali a não mais passar o som, né, um volume acima da quantidade X. Isso é uma obrigação de não fazer, ou seja, ela é uma obrigação negativa dela, ela se compromete ali, então, a não aumentar o volume do som de suas músicas. Tudo bem? Esse é um exemplo claro de uma obrigação de não fazer, tá? E aí, vamos falar um pouquinho do descumprimento. Eu fiz aqui mais uma vez o quadro para ficar mais claro a interpretação, tá, dos artigos. E aí vem dizendo o seguinte: obrigação de não fazer sem culpa, tá? Aquele que se compromete a não realizar ato, vai lá e resolve sem a sua culpa, resolve-se a obrigação. E aí com culpa, a gente vai ter desfazimento do ato quando é possível, não é? Mas perdas e danos, tudo bem? É o que está então nos artigos 250 e 251. Vocês podem parar, tá? Aqui o vídeo e anotar o que está escrito aqui, tudo bem? Artigo 250, 251, tudo bem? Fechamos aqui, então, essa modalidade de obrigação, a obrigação de não fazer, vimos a obrigação de dar coisa certa, dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa certa já está ali determinada, especificada, qualificada, correto? Lembra exemplo do carro? Carro placa X, chassi X, não é? Modelo Y, cor dada. Dar coisa incerta, ela é incerta pelo gênero e pela quantidade, até o momento da sua especificação, que é a qualidade. A partir do momento que o devedor, que cabe a ele, é um direito dele, está no artigo, se não me engano, 246, cabe ao devedor, então, escolher a qualidade, tá? E essa qualidade tem que ser o quê? Mediana, aquela qualidade média. Escolheu a especificidade, deixa de ser coisa incerta, passa a ser uma obrigação de dar coisa certa. Quando passa, então, a ser obrigação de dar coisa certa, a gente usa todos os artigos de descumprimento do que tange a obrigação de dar coisa certa. Tudo bem? Temos a obrigação de fazer, que não pode ser confundida com a obrigação de dar. A obrigação de fazer, então, é aquela que a gente está contratando o serviço.
não é? E o serviço pode ser fungível ou infungível. Serviço infungível, ele é personalíssimo, intuito persona, próprio da pessoa. E fungível, obrigação de fazer fungível, pode ser realizado por qualquer pessoa, realizado o serviço, tudo bem? E nós temos a obrigação de não fazer, que é a obrigação que negativa, que estão nos artigos 250 e 251, tudo bem? Vamos dar continuidade, pessoal. Até a próxima.